Olá, boa tarde, ótima sexta para você. O NT Sul deste 14 de julho está no ar ao vivo pela TV Novo Tempo e também pela internet. Acesse facebook.com/TV Cachoeira e acompanhe o NT Sul de qualquer lugar do mundo. Eu estou esperando a sua mensagem, facebook.com/TV Cachoeira. A reforma trabalhista foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A lei que altera a CLT passa a valer dentro de 4 meses. Você vai saber que sua vida no trabalho pode ser afetada. Hoje, todos os detalhes. No mês dos bombeiros, o NT Sul faz uma homenagem a esses profissionais através do Cabo Joaquim, que fez parte da primeira guarnição do Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul. O bombeiro que se preza, ele chega no incêndio, ele se entrega. Ele se entrega a alma a Deus e ali ele faz o que pode e o que Deus ajuda. E o problema da falta de vagas nos cemitérios de Cachoeira do Sul, junto ao Jardim da Paz, um novo cemitério se consolida. A meta que nós temos é colocar 2, 3 servidores lá, pedreiros e serventes, sem prazo para retirá-los de lá. Essa é a ordem que nós damos. E assim vai sendo feito até nós termos uma quantidade suficiente para que se termine de uma vez por todas essa conversa que não se tem espaço, porque nós temos um espaço suficiente. E no quadro Vida Animal, um alerta para os modismos na alimentação do seu pet. Tem alimentos que podem gerar doenças graves no seu animal. Você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. As 9 décadas de vida não dão a dimensão de sua importância para o estado do Rio Grande do Sul. Ao completar 90 anos esta semana, o folclorista Paixão Cortes é uma referência para o movimento tradicionalista gaúcho. Aos 20 anos de idade, ao lado de companheiros como Barbosa Lessa, ele renovou a cultura que envolve milhões de pessoas no Rio Grande do Sul e fora do estado. Na reportagem especial de Angélica Coronel, você vai conhecer um pouco da história desse personagem que forjou no próprio corpo a imagem do homem rural. Eu nasci em Santana do Livramento e existe uma expressão regional gauchesca que se diz para fora, cria, é com carinho, com atenção maior. Pois há 90 anos nascia essa cria, sem saber que teria uma das maiores missões pelos nossos pagos. Foi só quando veio para Porto Alegre que o guri do campo começou a perceber que a vida que tanto o identificava era motivo de vergonha na capital. Não existia quase música e eu achei no educandário a necessidade de tomar uma maior consciência das raízes minhas para divulgá-la, fixá-la e entregar à nova geração. O filho Carlos também conta parte dessa história. E o primeiro momento como estudantes foi o Departamento de Tradições Gaúchas do Colégio Júlio de Castilho, onde eles fizeram um desfile a cavalo, né? Historicamente é um desfile a cavalo com 8 participantes acompanhando os despojos do Canabarro, que estava vindo de Livramento para Porto Alegre. Pegaram a chama crioula, junto como uma centelha da pátria, e levaram para o Colégio Júlio de Castilho. Foi uma ideia de não separação, mas ao contrário, de união. Meses depois, o grupo fundava o primeiro dos mais de 4.000 CTGs que hoje existem pelo mundo. Em 1955, os passos e ritmos foram sistematizados em um manual, o que ajudaria a difundir a nossa tradição. Eles têm fim didático, eles não escreveram, são jovens escrevendo o manual, mas a intenção deles é de ensino. Começava ali o trabalho de uma vida inteira. Nas andanças pelo interior, Paixão Cortes pesquisava sobre as músicas tradicionais. O senhor quer tocar então? Tá tudo vendo. O gaúcho não tinha esse registro, tinha perdido, né, por uma série de razões históricas. O gaúcho não podia mais ser o gaúcho completo. E ele tinha isso de infância, ele era isso. Então ele disse, não, mas eu acho isso importante. Primeiro, eu acho que por ele mesmo. Depois ele percebeu que não era só por ele. Outros se identificaram com aquilo e a partir daí ele tem essa percepção, né,
de que isso era uma coisa muito maior. Em viagens pelo exterior, a cultura gauchesca se difundiu pela Europa. E quando nós fomos, através de um convite da jornalista Dominique Martin, para a França, e ficamos 5 meses lá e levamos as roupas tradicionais do gaúcho rio-grandense, eles pensavam que nós éramos argentinos e uruguaios. Então foi a primeira vez que subiu os palcos principais de Edith Piaf na Universidade de Versalhes, né? São muitos os manuscritos, as fotos e vídeos acumulados nessas pesquisas. Tudo está sendo digitalizado e catalogado pelo filho, enquanto cuida da saúde do pai. Teve um período de hospitalização que demandou muita atenção dele e de um desgaste físico, mas ele está se recuperando. Paixão Cortes decidiu sair da vida pública para organizar essas memórias. Já sabe que seu legado, conquistado com muito trabalho, será eterno. Não só pelo bronze da estátua do laçador, símbolo de Porto Alegre, para quem ele serviu de modelo, mas pela obra que sintetiza o espírito do Rio Grande do Sul. Nem sempre as pessoas compreendiam o trabalho dele, né? Eu me lembro muito bem quando ele conseguiu realizar uma coisa e dessa compreensão, esse reconhecimento público do trabalho, e ele disse assim, puxa vida, há 50 anos eu esperava que isso acontecesse. O escritor russo Leon Tolstói disse: canta a tua aldeia e serás universal. Os pioneiros do tradicionalismo mostraram por que a nossa aldeia é tão única no mundo. O fogo de chão, o candeeiro deixou de ser de galpão para ser universal. Um fole, palhetas e 2 caixas harmônicas de madeira. Paixão Cortes diz que o acordeon, de origem alemã, foi um divisor de águas na história da música gaúcha a partir da segunda metade do século XIX. O estado já teve 20 fábricas do instrumento e a gaita foi referência mundial na preservação da cultura do Rio Grande do Sul, pois oficinas em Porto Alegre estimulam essa identidade através de aulas de gaita ponto. Atenção nos botões e ouvidos apurados. Para entrar no ritmo da gaita, tem que ter treino e muita paciência. No caso do Gabriel, o maior apoio vem de casa. E isso vem na influência do meu pai. Meu pai também adora muito a tradição gaúcha. E isso veio das minhas raízes. Meu avô também tocava violão, meus avós vêm do interior. Isso veio dessa influência e eu comecei a gostar muito do instrumento a partir do dia que meu pai, de aniversário, me deu uma gaitinha de brinquedo. Este outro Gabriel começou a tocar num projeto há 2 anos. Para ele, não tem mistério, basta tentar. Ela é uma gaita diferente daquela piano, né? Ela abre num botão, abre, é uma nota, e fecha outra nota. Por isso, às vezes, gaita de voz trocada, né? Gaita ponto. Os xarás tocam desde pequenos, mas foi na oficina de gaiteiros que o dom musical começou a ser refinado. O projeto existe há 7 anos e foi idealizado por um dos maiores gaiteiros do estado, o músico Renato Borghetti. A oficina, voltada para meninos e meninas entre 7 e 15 anos de idade, já formou mais de 500 jovens gaiteiros em diversas cidades gaúchas e também em Santa Catarina. De quebra, a gurizada ainda aproveita para aprender um pouco mais sobre a cultura gaúcha. Eles aprendem com a base dos ritmos, os ritmos gaúchos, né? São os ritmos gaúchos, e eles, muitos acabam aprendendo a cultura através desses ritmos, né? Acabam se interessando em conhecer gaiteiros e a própria cultura mesmo, assim. Em Porto Alegre, a oficina de gaiteiros ocorre de segunda a quarta-feira, no Sesc da Avenida Protásio Alves. As aulas são gratuitas e as inscrições devem ser feitas por e-mail. A gaita é fornecida pelo projeto e não é necessário conhecimento prévio do instrumento. Gostou? Pois fica aí uma amostra do que esses gaiteiros são capazes. A Escola de Saúde do HCB agora tem uma linha especial de crédito para facilitar acesso a todos os cursos. Durante esta sexta-feira, alunos da instituição ocupam pontos do centro da cidade para divulgar essa novidade. Desde o início da manhã desta sexta-feira, vários pontos centrais estão ocupados por alunos dos cursos técnicos da Escola de Educação Profissional de Saúde HCB, que se formam no mês de agosto.
Eles levaram para as ruas uma amostra dos trabalhos de conclusão dos cursos, muita informação e também verificação de pressão. A gente está divulgando a escola, divulgando a amostra científica dos alunos, onde eles estão expondo seus trabalhos científicos, no qual eles se empenharam o semestre todo, no qual teve uma amostra científica na escola, e a gente está trazendo esses banners, para a rua para orientar a população. E também a gente está fazendo verificação de pressão arterial. Quais os pontos? Na Praça da Caixa d'Água, nas lojas americanas, no IMEC, na Praça Honorato e na Rede Super. Mas afora a divulgação dos trabalhos e da escola, outro foco desta atividade é atrair mais alunos para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia e segurança do trabalho, através de um crédito educativo. Segundo a diretora da escola, o que antes era restrito a cursos superiores, agora é oferecido com pioneirismo pela Escola HCB. Que é uma forma de crédito educativo, viabilizando que as pessoas possam cursar, fazer a sua formação técnica com mensalidades bem mais acessíveis, 50% da mensalidade. Ao invés de pagar em 2 anos da sua formação, vão pagar em 4 anos. E assim tu consegue colocar dentro do orçamento. Na verdade, tu podes fazer a tua formação e diluir esse investimento em mais anos. E assim, consequentemente, tu pode te inserir no mercado de trabalho e pagar essa teu investimento na formação. Tem que ir até a escola, nós não precisamos de avalistas com bens, só com uma renda compatível para pagar. Então, o aluno é o contratante e um avalista, então, que vai fazer com ele, que deveria ter uma renda compatível. E essas 2 pessoas, então, fazem esse contrato e ele imediatamente pode começar a estudar. O reitor Paulo Burman confirmou na manhã de hoje a destinação de R$700 mil pelo governo federal para as obras da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Os recursos fazem parte de acordo firmado com o Ministério da Educação em maio deste ano. A UFSM solicita para o ano corrente um montante de 21,5 milhões ao governo federal a fim de concluir as obras do campus em Cachoeira do Sul. 12h14 pelo horário de Brasília. A seguir, falamos do problema da falta de vagas nos cemitérios de Cachoeira do Sul. Parece que o problema vai ter um fim. Um novo cemitério se consolida junto ao Jardim da Paz. A meta que nós temos é colocar 2, 3 servidores lá, pedreiros e serventes, sem prazo para retirá-los de lá. Essa é a ordem que nós damos. E assim vai sendo feito até nós termos uma quantidade suficiente para que se termine de uma vez por todas essa conversa que não se tem espaço, porque nós temos um espaço suficiente. O NT Sul já está de volta e a gente atualiza agora as ocorrências policiais registradas em Cachoeira do Sul. Um cadeirante de 21 anos foi preso ontem traficando drogas no bairro Parque Escopel. O repórter João Paulo traz as informações. Estou aqui na delegacia de pronto atendimento da cidade para trazer os últimos registros, as últimas informações policiais. Um fato inusitado aconteceu na tarde de quarta-feira. Um homem de 47 anos buscava atendimento na unidade sanitária 1 aqui de Cachoeira do Sul, no centro da cidade, e deixou a sua condução, uma bicicleta de marca Caloi, chaveada em uma lixeira da cidade. Quando ele voltou pouco tempo depois para buscar sua condução, a bicicleta não estava mais lá. O fato inusitado é que para o bandido roubar sua bicicleta, ele arrancou a lixeira do chão. Exatamente. A polícia fez diligências próximas ao local em que o fato aconteceu e acabou localizando o meliante que roubou a bicicleta. E para surpresa de todos, Darcy, uma criança de apenas 12 anos, isso mesmo, 12 anos. Ele foi trazido juntamente com o seu responsável aqui para a delegacia de pronto atendimento, foi ouvido e posteriormente foi liberado. Outro fato que acabou chamando a atenção de todos foi a prisão de Douglas dos Santos Lucas, de apenas 21 anos, na rua Santa Maria, no Parque Escopel, aqui em Cachoeira do Sul. Policiais receberam denúncia anônima de que Douglas estaria traficando drogas em sua casa. A polícia foi até o local e acabou apreendendo com Douglas 175 gramas de maconha já prontas para o consumo,
também 15 gramas de cocaína e uma balança de precisão. O fato inusitado dessa história é que Douglas já tem registros policiais. Inclusive, Darcy, ficou paraplégico porque acabou levando um tiro num assalto a uma fazenda na região do Bom Retiro, que fica entre Cachoeira do Sul e Candelária. Isso aconteceu em setembro de 2015. Essas são as últimas informações aqui do plantão policial de Cachoeira do Sul e eu volto com você aí no estúdio. Tá certo. Obrigada, João Paulo, pelas informações. Bom, várias participações conosco aqui no Face. Deixa eu mandar um alô aqui para Lúcia Helena Domingues, para Denise Félix, para Josi da Rosa. Tereza Carlos deu aqui boa tarde, guria. Sim, eu me sinto uma típica gaúcha, viu? Adorei seu boa tarde, guria. Obrigada, viu, Tereza? Adriana Soares, Andréia Coelho, Grazi Jefferson Rosa e a Loreci Dutra. Tem várias outras pessoas aqui conosco. Daqui a pouquinho eu menciono também. Obrigada pela participação e pela companhia de vocês. A ocupação esgotada dos cemitérios de Cachoeira do Sul é um problema antigo que recebe promessa de solução por parte da administração municipal. Veja na reportagem. Hoje a gente tem que estar tirando os vencidos para colocar pessoas novas. E a área de túmulos mesmo, que é no chão, já não temos mais vaga lá no municipal. O depoimento do administrador dos cemitérios municipais aponta uma realidade há muito vivenciada pelos cachoeirenses: a falta de vagas nos cemitérios. No maior deles, o municipal, são 2.950 túmulos, 2.000 carneiras para adultos e 500 para crianças, todas ocupadas. Com isso, todas as estratégias possíveis estão sendo utilizadas para otimizar os espaços existentes, como, por exemplo, o cumprimento de uma lei que permite a desocupação de túmulos ou carneiras com 30 dias de atraso no pagamento da anuidade. Outra alternativa é a publicação de edital com lista dos inadimplentes. Nesses casos, geralmente cerca de 50% pagam. No setor administrativo, desde 2009, todo o cadastro está sendo transferido para uma central de dados. Fica mais fácil para os gestores do cemitério monitorar as ocupações e também para as famílias se manterem em dia, mesmo de outras cidades. Se mantém o fichário hoje, se faltar luz ou o sistema der alguma pane, a gente está com todo o fichário ali, a gente puxa na hora. Mas se tu chegar hoje lá e puxar no sistema, de uns 3, 4 anos para trás, tu vai, em menos de um minuto, tu vai conseguir encontrar a pessoa que tu procura lá dentro do sistema. Hoje não tem como tirar via internet, que é a reclamação que se encontra bastante. Mas se tu pedir por telefone via e-mail, no mesmo momento o funcionário que está lá te envia pelo e-mail. É simples e rápido. Mas, segundo o secretário de Obras, Kleber Cardoso, a meta da atual administração do município é liquidar com o problema utilizando os recursos e espaços já disponíveis. E ele fala do cemitério Jardim da Paz, onde existe uma grande área disponível e uma extensão do cemitério municipal que começou na primeira gestão do prefeito Sérgio Gnatti. A tendência é de que esta alternativa provisória encontrada pelo município possa vir a se tornar o novo cemitério do município. Começou com a construção de 80 carneiras, todas ocupadas em pouco tempo. Logo depois, mais 40 foram construídas. E há poucos dias, em função da necessidade, o município providenciou o início da construção de mais um bloco. E a intenção é seguir construindo novas carneiras enquanto houver necessidade. Para tanto, uma equipe deverá ser mantida no local. A meta que nós temos é colocar 2, 3 servidores lá, pedreiros e serventes, sem prazo para retirá-los de lá. Essa é a ordem que nós damos. E assim vai sendo feito até nós termos uma quantidade suficiente para que se termine de uma vez por todas essa conversa que não se tem espaço, porque nós temos um espaço suficiente. Nós procuramos, dentro da medida possível, trabalhar não só o problema agora, paliativo, e nós precisamos resolver o problema. A área tem. Então, basta a gente conseguir organizar através dos servidores, daqui a pouco manter 2, 3 servidores definitivos, ajudando apenas nisso, na construção, com foco e meta em cima disso. Eu acredito que ao passar dos meses aí, nós vamos saber que solucionou o problema no momento que não houver mais reclamação.
12h24 pelo horário de Brasília, vamos falar de vida animal agora. Para você que gosta de cuidar bem do seu animalzinho de estimação, o médico veterinário Edson Salomão faz um alerta sobre a alimentação mais adequada. É preciso ter cuidado com os modismos que chegaram também no mundo pet. Muitos clientes têm me procurado para saber a minha opinião sobre essa alimentação natural que estão usando para os animais de estimação, substituindo a ração. Eu noto e tenho lido sobre isso, né, que está ganhando adeptos, mas nós não podemos confundir uma alimentação natural com aquele arroz com cabeça de galinha ou pé de galinha, ou como antigamente faziam. A alimentação dos cães era farinha de milho com pulmão picado. Então isso aí não é uma alimentação saudável. A alimentação natural, ela deve ser elaborada pelo médico veterinário que vai estudar as propriedades dos alimentos, saber o que o cão pode ingerir e não ingerir, não pode usar gorduras. Os alimentos geralmente são cozidos a vapor, né? Então não existe aquele óleo, essas gorduras, e eles usam uma alimentação bastante interessante, porque o cão é um descendente do lobo, e o lobo, então, ele comia vísceras cruas, ele ingeria ossos, e o suco gástrico de um cão que é alimentado naturalmente, assim, com essa comida natural, é bem mais forte do que aquele que come ração. Então, mas uma coisa que tem assim que a pessoa não só pegar e começar de uma hora para outra trocar a alimentação de soco. Isso vai fazer mal, vai dar uma diarreia muito grande. Até quando se troca de ração, nunca se troca uma ração de soco. A pessoa pega, começa a misturar meio a meio, vai diminuindo a ração que o animal estava acostumado e aumentando aqui, vai fornecer a nova ração, aí no 5º dia já pode dar pura, porque não vai dar problema. Agora, se vocês pegarem de uma hora para outra um cão que está acostumado a comer ração e der essa dieta natural, que é muito interessante, que está sendo, inclusive, já colocada à venda em mercados, em grandes centros, assim, já embalada, com rótulo, feitas em indústrias, que tem, então, vegetais, tem uma série de nutrientes, inclusive carne crua, até osso de galinha, de perna de galinha, moído, porque o suco gástrico do cão é que nem o do lobo, né? Esse que come a alimentação natural, então ele digere o osso. O que não pode ocorrer é o que eu noto que tem clientes que dizem: eu comecei a dar alimentação natural. Mas o que tu está dando? Eu compro quirela de arroz, dou cabeça de galinha e boto um pouquinho de vitamina junto. Isso é totalmente errado e é nocivo para o seu animal de estimação. Se vocês quiserem uma alimentação natural, procurem um médico veterinário que saiba orientar. E a alimentação natural é uma coisa muito bem elaborada e não é só pegar e cozinhar uma quirela de arroz com cabeça de galinha e pé de galinha. Isso aí não é uma alimentação natural e também não é uma alimentação adequada. Muito melhor a ração, que essa ração tem tudo, todos os ingredientes, fibras, gordura, proteínas, tudo que o organismo precisa para funcionar corretamente. Já uma comida caseira não é uma comida natural. Então, essa comida pode causar, inclusive, raquitismo, uma deficiência de cálcio que aparece os animais, com frequência, chegam na clínica, animais com as patinhas bem tortas, né? É porque há uma deficiência de cálcio, vitamina D e fósforo, e com isso os animais não estão recebendo uma alimentação saudável e a consequência são enfermidades, né? Então isso é muito importante. Se for usar uma alimentação natural, vamos primeiro pegar de boa qualidade, com uma boa orientação, ou fiquem com a ração de boa qualidade também, que é bem mais prático. Vai no mercado, não gasta gás, eu acho que daí sim a pessoa pode dizer que está cuidando bem do seu animal. Qualquer dúvida, estamos aí para perguntas, e também foi uma sugestão esse tema
ver clientes aqui na clínica e me falar sobre isso, porque eles estavam mudando direto da ração para o arroz com cabeça de galinha, pensando que era alimentação natural, e isso não é. Uma boa tarde a todos e até a próxima. A seguir, reforma trabalhista foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A lei que altera a CLT passa a valer dentro de 4 meses. E no mês dos bombeiros, o NT Sul faz homenagem a esses profissionais através do Cabo Joaquim, um dos pioneiros que, juntamente a outros 11 militares, formaram a primeira guarnição do Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul. O bombeiro que se preza, ele chega no incêndio, ele se entrega. Ele se entrega a alma a Deus e ali ele faz o que pode e o que Deus ajuda. Julho é o mês em que os combatentes do fogo são lembrados e homenageados em todo o Brasil. Aqui em Cachoeira do Sul, somente a partir de 12 de agosto de 1950 foi criada uma unidade do Corpo de Bombeiros. Localizamos um dos bombeiros pioneiros daquela época e ele conta um pouco dessa história pra gente. A reportagem é de Helena Caetano. Um caderno dos tempos em que Cachoeira do Sul era administrada por um intendente e que, após descartado, foi transformado em um álbum de recortes de jornal. Recortes esses que contam partes de uma carreira profissional cheia de aventuras, realizações e pioneirismo. Estamos falando de um dos primeiros bombeiros de Cachoeira do Sul, Adão Joaquim dos Santos, ou o Cabo Joaquim, como era chamado o hoje veterano de 93 anos de idade. Em 1947, quando entrou para a Brigada Militar em Santa Maria, onde nasceu, cerca de 2 meses depois, pediu transferência para o Corpo de Bombeiros e foi para Porto Alegre. Em agosto de 1950, quando foi criado o Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul, ele e mais 11 colegas foram transferidos para a cidade e se tornaram então os pioneiros locais do combate ao fogo. Naquela época, a fotografia era algo raro. Mas ele guarda essa de 1950, onde, junto aos parceiros de farda, está ao lado da primeira viatura de Cachoeira do Sul, que, segundo ele, só chegou aqui porque a disponibilizada pela prefeitura não funcionava. E ele lembra como isso foi descoberto por eles. Nós chegamos aqui, tinha um caminhão que era da prefeitura, então nós ficamos muito faceiros. Um caminhão grande, bom, tudo. E aí no outro dia nós fomos fazer festinha para inaugurar. E armemos, fizemos um estabelecimento, tudo armemos. E eu e outro com a mangueira, vamos botar lá na cabeça do Chateau, vou botar água. Ó, ligou, não deu 2 metros d'água. Aí sim, foi o Forzinho 46. Aquele da foto? É. As recordações do seu Adão revelam que já naquele tempo havia muito agito, muito trabalho, poucas condições, mas também muita força de vontade e superação. Nós chegamos a atender 4 incêndios numa semana. É? Foi esse da Casa Lili, o de uma fábrica de bala bem na frente do asilo ali, no Passo do São Lourenço, e um da 2ª Companhia do Exército. Tudo numa semana. E conseguia? Tinha equipamento? Se fazia o que podia, né? É. Nós éramos 12 bombeiros, mas nosso lema era o seguinte: sempre estava de serviço. A gente ficava em casa de folga, entrava 4 e um graduado, né? E ficava os outros de folga. Mas o que ficava de folga, ficava com as botinas e o cinto e o capacete do lado da cama. Sempre de prontidão. Sempre de prontidão. E com disposição e memória invejável, seu Adão nos conduz a uma viagem no tempo. Tempo em que um dos gigantes de Cachoeira do Sul, o Engenho Resch, foi atingido pelas chamas 2 vezes. No Resch? É. Não, no Resch foi 2 vezes. A primeira vez foi um começo. Incendiou só no chaminé. Sim. Mas nós apagamos.
E a segunda vez foi que destruiu. Foi o grande. Foi o grande. E mesmo com a idade avançada, o veterano bombeiro tem sólidas convicções e argumentos. O senhor acha que é uma profissão difícil? Que é difícil? É. Hoje não. É? No meu tempo era. Por quê? Porque hoje você tem de tudo que precisa ali. De sapato para cima. No meu tempo, tu não tinha nada disso. Os filhos do seu Adão, Clóvis e Célia, acompanham nossa gravação e se dizem orgulhosos do pai e de sua trajetória de vida. Realmente eu tenho muito orgulho do meu pai. Eu considero uma honra tê-lo como pai. O seu Adão tem 3 filhos. A Célia é a do meio. E a Célia cuida do seu Adão. E o seu Adão disse agora há pouco que ela é a mãe dele, praticamente se transformou numa filha-mãe. É isso, Célia? É isso aí mesmo. Ele foi um ótimo pai, assim, de uma maneira muito simples, né? Porque antigamente era diferente as coisas, mas nunca nos deixou faltar nada, sempre trabalhou bastante. Na verdade, como bombeiro, não tenho muitas lembranças, porque eu era muito pequena e ele já se aposentou. Né? Eu tinha 3 aninhos, então não ficou muitas lembranças. Só as histórias contadas por ele, através de fotografias, livros, recortes de jornais, enfim, esse tipo de coisa, tá? Mas e a gente sempre admirou muito isso aí, tanto que o meu filho é bombeiro agora, atualmente. E como é que é isso para ti? Para ti é um orgulho especial, porque o teu filho, na verdade, é o único da família que seguiu a carreira do avô, né? Exatamente. É um grande orgulho, até não pela questão do meu filho, sim, mas no geral, eu acho que ser bombeiro é uma doação total, né? Eles são verdadeiros heróis, tá? Então, eu fiquei muito feliz, independente do meu pai ser ou não, ter sido ou não, né? Maravilhoso. Ele se doa. Oi? O bombeiro que se preza, ele chega no incêndio, ele se entrega. Ele se entrega a alma a Deus e ali ele faz o que pode e o que Deus ajuda. É tudo que o bombeiro pode fazer. E para nossa surpresa, o veterano se enche de orgulho, entona a voz e externa o lema que o acompanhou e inspirou condutas durante toda a sua vida profissional como bombeiro. Servir, servir, servir. Sempre servir. Em Cachoeira do Sul, a sexta-feira será de sol com algumas nuvens. A temperatura sobe durante a tarde e não há previsão de chuva. Mínima de 19, máxima de 29 graus. No sábado, o dia será de sol com algumas nuvens. A temperatura continua alta e não há previsão de chuva. Mínima de 20, máxima de 29 graus. Já no domingo, o dia será de sol com algumas nuvens e tempo chuvoso durante a tarde. Mínima de 12, máxima de 21 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul terá uma sexta-feira de tempo ensolarado, inclusive com períodos de céu claro em muitas regiões. A atmosfera seca no estado favorece uma significativa amplitude térmica. O dia que começou com nevoeiro em algumas regiões aquece rapidamente durante o início da tarde e a temperatura volta a ser alta para essa época do ano, com variações chegando a 30 graus em algumas regiões. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 29. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus. E em Santa Maria, na região central, 29. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28. A reforma trabalhista foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A lei que altera a CLT foi sancionada ontem sem vetos pelo presidente Michel Temer. As mudanças passam a valer dentro de 4 meses, conforme previsto na legislação. O que muda na vida do trabalhador e do empregador você vai ver a partir de agora na nossa entrevista do dia. Uma ótima tarde a você que acompanha o NT Sul em mais de 200 cidades no Brasil. Nós temos aqui no estúdio conosco hoje o Dr. Ricardo Gelling. Doutor, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui de volta à TV Cachoeira. Dr. Ricardo, especialista em direito trabalhista.
Nós estamos diante de um problema ou isso pode ser uma solução? Claro que pensando um pouco mais a longo prazo. Na verdade, um pouco de cada. É um problema porque cada vez que se faz uma mudança radical, isso mexe com as pessoas, né? Isso causa um debate. E esse debate ele está contaminado por predisposições ideológicas de corporações, enfim, por uma polarização que envolve quase todo o debate nacional hoje, né? Uma divisão política, partidária, ideológica. E evidentemente que essa reforma trabalhista ela está contaminada por isso tudo. Então, muitas opiniões têm sido manifestadas com influência desses fatores, né? Agora, se nós nos debruçarmos sobre sobre o texto da reforma propriamente dita, nós vamos naturalmente afastar muito daquela reação e daquela predisposição que existe em relação à reforma trabalhista. O debate pode ter sido colocado para as pessoas muito mais de forma política do que técnica? Isso veio no bojo de uma situação política do país muito complicada. O Congresso Nacional cheio de escândalos de corrupção, falta de legitimidade dos representantes, né, do povo nas casas legislativas, um governo, um executivo instável e também com dificuldade de se legitimar. Agora, isso, evidentemente, não impede que as instituições atuem. E, aliás, isso já ocorreu na nossa história em outras oportunidades e as leis foram aprovadas. Eu vou dar um exemplo só, que foi a primeira reforma previdenciária que houve no primeiro governo Lula e que onerou sensivelmente os aposentados com aumento do tempo de contribuição, com a taxação dos inativos, dos aposentados, né? E isso foi feito na época do mensalão, na época que o Congresso Nacional atuava com a vigência do que depois foi o escândalo do mensalão, né? Eu lembro que na época as comissões que discutiam a reforma da Previdência dormiam com uma composição e acordavam com outra, porque a base parlamentar era totalmente dirigida pelo governo que tinha o Congresso na mão com esta barganha, né? Na sua ideia, há perda de direitos dos trabalhadores? Como é que o senhor entende essa situação? Não, eu faço um exame, como disse, técnico do texto, legal, que é muito extenso. Ele tem uma parte de direito material, que regula as relações de trabalho propriamente ditas, e ele tem também uma parte de direito processual, que regula os processos na justiça, né? Eu penso que a reforma, no todo, ela é positiva, ela é um avanço. Obviamente que nós vamos ter um período de dificuldade, porque vai haver muita divergência, o judiciário, evidentemente, às vezes custa a reagir a uma mudança radical da legislação. O jurista tem sempre aquela tendência de apreciar a lei nova de maneira muito parecida com a lei antiga. Nós vamos ter um período complicado, mas eu acho que a médio e longo prazo ela é positiva porque ela, na verdade, a espinha dorsal dessa reforma se baseia no princípio de dar maturidade, de dar maioridade aos protagonistas das relações de trabalho, que são empregados e empregadores, valorizando mais a sua vontade, dando mais responsabilidade aos atos das partes e também maioridade, mais representatividade, mais responsabilidade às entidades sindicais, né? Que até hoje vivem à sombra de quê? De uma receita compulsória que não depende de nenhum esforço delas, que é a contribuição sindical compulsória, né? Obviamente que isso causa uma reação, isso causa uma gritaria. Eu até faço a analogia, né? O jovem que recebe a mesada dos pais, quando deixa de receber a mesada, ele grita, né? Agora eu pergunto, é bom ou ruim deixar de receber a mesada? Uma visão imediatista é ruim, se perde uma receita fácil. Agora, isso estimula o quê? Estimula a responsabilidade, a busca das fontes de custeio, né? Isso é que se espera das entidades sindicais, que estão há 40, 50 anos atuando, né? E sempre se falou que o futuro do direito do trabalho seria a negociação coletiva. Ninguém melhor do que os representantes de empregados e empregadores para estipularem condições de trabalho, né? Essa mais
falando nessa relação empregador e empregado, essa livre negociação, isso aí na sua forma de pensar é uma coisa boa? Vai trazer algum avanço? Sem dúvida, porque ela vai vir no bojo dessa maior responsabilidade, dessa maioridade das partes das entidades sindicais. E uma questão que deve ser bem salientada é que essa possibilidade de negociação, ou seja, a prevalência, a chamada prevalência do negociado sobre o legislado, ela só pode ocorrer em relação aos aspectos do contrato que não sejam nucleares, que não sejam direitos fundamentais do trabalhador assegurados na Constituição. Salário mínimo, férias, fundo de garantia, enfim, uma série de direitos que estão lá rolados na Constituição e reproduzidos na lei aprovada, eles não podem ser negociados. Absolutamente, a vedação expressa de que eles sejam negociados. Agora, os aspectos que são marginais do contrato, marginais no sentido de que não são aqueles núcleos que asseguram direitos fundamentais, esses vão poder ser negociados. Por quem? Pelas entidades que representam, né, e que têm essa capacidade de negociação, que são os sindicatos de trabalhadores e empregadores. O fato de não haver mais a questão da contribuição sindical ser obrigatória, isso tira a força do sindicato? Eu acho que não. Eu fiz a analogia com a mesada. Eu acho que isso vai ser a maioridade, a maturidade do sindicato. O sindicato vai ter que buscar representatividade, vai ter que demonstrar aos seus associados que ele os representa e que é vantagem ser associado ao sindicato. Ele precisa conquistar o seu associado, que vai contribuir e fortalecer, portanto, o sindicato, né? E hoje o sindicato é pouco valorizado, porque ele recebe essa contribuição compulsória, a assistência que ele dá, a lei e a justiça até hoje deram valor praticamente zero, porque hoje você faz uma rescisão de um contrato de trabalho com o empregado de mais 1 ano de tempo de serviço e é obrigado a homologar no sindicato. Nessa homologação, o sindicato faz um levantamento, se os valores estão corretos, o empregado recebeu tudo direito, e põe um carimbo. Se não há nenhuma ressalva, o que se presumiria? Que isso está quitado, que isso daria segurança jurídica às partes de que não há mais nada a rever nesse contrato. Isso até hoje não ocorre, porque uma ação trabalhista posterior é normal e tudo é revisto na justiça. Então o que a lei fez? A lei acabou com a obrigação de homologar a rescisão de contrato. Isso é uma formalidade hoje que não tem nenhum sentido, né, de dar segurança jurídica às partes. Agora, por outro lado, ela previu que anualmente as partes, empregado e empregador, possam, não é que devam, elas possam ir no sindicato provar a regularidade do cumprimento das obrigações trabalhistas. A flexibilização de alguns pontos da reforma, ela pode gerar uma segurança jurídica? Não, a flexibilização não, mas eu diria esta segurança de que o empreendedor tenha, de que se ele cumprir corretamente as suas obrigações trabalhistas, ele não vai ter um passivo oculto, né, como existe hoje. Né? E isso hoje é um empecilho ao desenvolvimento do país. Né? Nenhum empreendedor, principalmente de investimento estrangeiro, se instala aqui num nível de insegurança. E não há como questionar que existe essa insegurança, porque nós tivemos em 2016 3,9 milhões de processos trabalhistas. Isso é um dado assim, insofismável de que tem uma doença no meio disso, que precisa ser corrigida, precisa ser enfrentada. Né? E a reforma, evidentemente que ela vai afetar interesses corporativos, ela vai afetar interesses, assim, acomodações de entidades sindicais, isso ela vai afetar. Né? Agora, concretamente, ela não afeta direito material do trabalhador. E o que tem se falado aí, por exemplo, fracionamento de férias, isso não é prejuízo ao empregado, porque isso na prática hoje já ocorre. Os empregados costumam pedir antecipação de 1 semana de férias. E está demonstrado hoje clinicamente que para as pessoas é preferível ter períodos curtos de repouso do que 1 mês ininterrupto. Né? Existe uma manifestação, doutor, feminina com relação a mulheres grávidas trabalhando em ambientes insalubres. Como é que é essa questão? Isso aí realmente muda? De fato, a lei até hoje proibia o trabalho da gestante em ambiente insalubre. No projeto, quando estava na Câmara,
houve uma pressão muito grande, sabe de quem? Para incluir a possibilidade do trabalho das mulheres no ambiente insalubre? De representantes de entidades femininas. Por que isso? Porque a proibição, de certa forma, afasta a trabalhadora mulher, né, ou a prejudica na competição com o trabalhador homem. Né? Então, o que a Câmara introduziu? Manteve a proibição de trabalho nos ambientes com insalubridade máxima e naqueles ambientes com insalubridade média ou mínima, desde que apresentado pela própria trabalhadora e por seu médico, um atestado que dissesse que ela não teria prejuízo, nem a ela, nem ao nascituro, por aquele tipo de trabalho, que ela poderia trabalhar com os direitos ao adicional correspondente. Bem, mas isso foi uma matéria bastante polêmica e agora há a previsão de que, ao ser sancionado o projeto, o presidente da República vai baixar uma medida provisória onde ele vai afastar ou modificar alguns pontos do texto da lei que chegaram da Câmara ao Senado. Por que essa forma criativa? Porque se o Senado introduzisse essas alterações, o projeto teria que retornar à Câmara. Então, o acordo parlamentar que foi feito é de que não se mexeria no texto que veio da Câmara, mas que alguns pontos da reforma iriam ser aperfeiçoados ou modificados com essa medida provisória. E esta matéria aí, do trabalho da gestante, a minuta, inclusive, que já foi expedida pelo Executivo de medida provisória, faz retornar a situação ao que era antes, a proibição total de trabalho das mulheres em ambientes. O que eu, repito, vai haver reação de entidades representantes das próprias mulheres. Né? Para a gente terminar, eu queria saber a sua posição com relação à terceirização. Ela não tinha regulamentação legal. Né? Havia uma súmula de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que a súmula é, digamos assim, uma orientação que o tribunal baixa, né, através de um enunciado, estabelecendo alguns requisitos para a validade da terceirização. O principal deles, a terceirização não poderia ocorrer em atividade fim, só em atividade meio. E não havia regulamentação legal. Algum tempo atrás, foi aprovado um projeto de lei que alterou uma outra lei, chamada do trabalho temporário, em que se regulou, então, via legislativa, a terceirização. Mas com um texto duvidoso, se afinal passaria a ser permitido ou não a terceirização em atividade fim. O que a reforma trabalhista agora faz? Ela apenas deixa claro que é permitido, sim, a terceirização em qualquer área da empresa, né? Inclusive na atividade fim. E eu, ao contrário do que eu tenho lido, eu não vejo isso como um problema, né? Até porque já foram feitos estudos e pesquisas sérias por uma entidade de consultoria internacionalmente reconhecida, em 17 países que foi consultada a legislação a respeito. Em nenhum deles havia essa diferença de vedação, de terceirização em atividade fim ou atividade meio. Porque isso é uma fonte de conflito. O que é atividade fim e o que é atividade meio? Né? Às vezes é muito difícil de diferenciar isso. E, obviamente, que aquela atividade que for núcleo estratégico da empresa, isso não precisa de lei para vedar. Porque nenhum empresário que seja de sã consciência, que não seja um irresponsável, vai terceirizar o núcleo estratégico da sua empresa. Porque ele perde o controle da empresa. Sim. Né? Então, isso não precisa de lei. O Brasil, a gente tem o hábito de achar que resolve tudo pela legislação. Tem coisas que não precisam de lei. Né? Os fatos, o mundo, os regula de maneira mais adequada. Então, não há sentido em diferenciar terceirização, atividade fim e atividade meio. Doutor, eu queria te agradecer, a gente ficaria aqui muito tempo ainda, né? É um assunto amplo, com muitos pontos a serem debatidos. Queria te agradecer aí pela disponibilidade, pela gentileza em atender a gente. Para mim foi uma satisfação, eu estou sempre aqui disponível. Darcy, volto com você.
Obrigada, João Paulo. O NT Sul desta sexta termina agora. Um excelente fim de semana para você. Segunda, a partir do meio-dia, a gente se vê novamente. Até lá!